Boa noite, querida igreja, graça e paz a todos em nome de Jesus. Você que nos acompanha também, que não é da nossa igreja, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, antes de entrarmos no louvor, os irmãos prepararam algo especial hoje. Eu quero comunicar algo importante para a igreja com relação principalmente à nossa EBD. Domingo que vem nós teremos uma EBD em formato diferente. O nosso estudo agora, que era gravado, não será mais gravado. Nós iremos, então, realizar a nossa EBD no formato do nosso culto de quarta-feira. Convido você a ficar atento. Às 9 horas nós iremos colocar o link no grupo do WhatsApp da igreja e você vai poder assistir a nossa EBD ao vivo, tá ok? Somente para a nossa igreja. Então você pode aprender conosco mais da Palavra de Deus. Então, domingo agora, às 9 horas, nós teremos a nossa EBD, no horário da nossa EBD, quando fazíamos presencialmente lá na igreja. E nesse domingo, iniciando esse novo formato, eu convidei o irmão Clauderval, estará trazendo o estudo da Palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? E os próximos domingos nós também teremos alguns irmãos trazendo alguns estudos para nós. Então eu convido toda a igreja a participar conosco, vai ser uma bênção. Logo após as 10 horas, nós temos também a EBD infantil. O Ministério Infantil tem preparado algo muito especial para as nossas crianças. Então convido você, todos os pais, a se programarem, organizarem tudo certinho na sua casa para que seu filho possa então participar e também aprender da Palavra de Deus. Então convido você a participar da nossa EBD às 9 horas, ao vivo, ela não ficará gravada. Então, se você perder a nossa EBD, você vai perder o estudo da manhã. E assim também o estudo para as crianças, mas aí nós teremos ali disponível no YouTube da nossa igreja. Tá bom? Então, que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus, no Senhor. Até que então Deus permita que nós voltemos a nos reunir presencialmente em nossa igreja, nós iremos estudar desta maneira. Vamos então agora partir para o louvor. O ministério preparou algo especial. Louve ao Senhor. Se você conhece essa música, então adore o nome do Senhor. Adore o Senhor agora conosco. Solução.
Deus abençoe o ministério de louvor da nossa igreja. Que hino lindo. Que Deus continue a capacitar os irmãos. Queridos, hoje nós vamos estudar ainda a vida de Cornélio. Então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10. Hoje nós vamos olhar o verso 34 até o 48, finalizando assim o capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo muito interessante, muito importante. Nós podemos aprender muitas coisas aqui nesse capítulo 10, tá? Vamos ler então o texto da Palavra de Deus, primeiramente aqui, o verso 34 até o 48. E hoje nós vamos estudar Cornélio, o centurião convertido. Semana passada nós vimos Cornélio, centurião religioso, mas hoje nós vamos olhar Cornélio, centurião convertido. Vamos ler Atos 10, do 34 ao 48. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento. Vamos orar, colocando esse tempo diante do Senhor, o ensino da palavra. Quero convidar você a fazer uma oração. Se você puder, nesse momento, faça uma oração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais este tempo que nós temos aqui para aprender do Senhor, ser desafiado por Ti, ó Deus. Nós pedimos que a Tua palavra fale e alcance os nossos corações. Sabemos que irá alcançar, mas que toque, ó Deus, incomode, ó Deus, e também conforte cada vida que estará ouvindo esta mensagem através deste vídeo. Este é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje nós iremos estudar Cornélio, o centurião convertido. Quero compartilhar nesta noite 3 verdades que são inegociáveis. 3 verdades inegociáveis. A primeira delas é que a evangelização é uma tarefa humana, não de anjos. A evangelização, preste atenção, é uma tarefa humana, não de anjos. Um anjo aqui, um anjo do Senhor, falou com Cornélio. Olhe na sua Bíblia aí o verso 4 e o verso 5, e depois também o verso 33. Deus deu ordens àquele anjo para falar com Cornélio. E o anjo falou com Cornélio, mas ele não pregou o evangelho. Ele não pregou o evangelho. Cornélio precisou enviar mensageiros até onde o apóstolo Pedro estava, em Jope, 50 quilômetros de Cesareia aproximadamente, para que então
Pedro viesse e pregasse o evangelho a eles. Deus, irmãos, ele escolheu a mim e a você para pregar o evangelho, não a anjos. Deus não destinou essa tarefa a anjos, mas à igreja. Se você faz parte da igreja, então você tem essa responsabilidade de pregar as boas novas, de pregar o evangelho. A igreja falhando, se você e eu nós falharmos na pregação, Deus não irá usar outro meio. Porque o método de Deus para alcançar o mundo, o pecador perdido, através do evangelho, é a igreja. Você é responsável por pregar o evangelho às pessoas que estão perecendo, morrendo sem Cristo. Irmãos, como vemos nos evangelhos, Jesus ele tem uma meta, ele tinha uma meta ali na vida dele, que o seu evangelho fosse pregado, que a mensagem do evangelho fosse então transmitida às pessoas, a todas as pessoas. Seu propósito é fazer discípulos de todas as nações. Até hoje ele aguarda homens e mulheres que então vão se levantar e vão fazer discípulos pelo mundo. A tarefa primordial da igreja é a evangelização, irmãos. A tarefa principal da sua vida, da minha vida, é a evangelização. Quando nós nascemos de novo, é nos dada essa responsabilidade de pregar o evangelho. Não é de ficar buscando qual é o meu dom. Sim, você tem que saber qual é o seu dom, mas a pregação do evangelho é primordial, é primeiro. Nós precisamos pregar, falar. Isso é um desafio para todas as pessoas, os cristãos, porque isso acaba ficando ali esquecido, essa responsabilidade. Porque muitos acham, não, é a responsabilidade do pastor, do missionário, do evangelista, daquele irmãozinho que gosta de evangelizar. E então se esquiva, acaba se acomodando dentro dessa realidade que tem um missionário na igreja, tem um evangelista. Mas não, essa é uma responsabilidade de todo que é nascido de Deus, que é filho de Deus, que faz parte da igreja. Jesus ele empregou a maior parte do seu ministério nessa atividade. Levar pessoas a se arrependerem de seus pecados, confessarem os seus pecados. E aqui, meus queridos, não é de se admirar que evangelizar seja para o crente uma obrigação. Aqui eu me refiro a uma passagem que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, veja, capítulo 9, verso 16 de 1 Coríntios. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Um cristão, ele precisa impactar um não cristão, um ímpio, com o evangelho de Cristo. Paulo entendeu essa responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, e isso pesa sobre o meu e o seu também. Essa responsabilidade de pregar o evangelho. E você e eu, nós não podemos nos orgulhar se fizermos isso. Se sair pregando e pessoas começarem a aceitar a Cristo através do nosso ministério de evangelização, nós não podemos nos orgulhar disso, porque é uma responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você. E levar o evangelho, as boas novas, não se resume apenas a um credo que pode ser decorado, uma frase recitada, aceite isso. Não é isso, é a exposição realmente das boas novas, da palavra de Deus, de Cristo, do plano de salvação, é expor realmente a palavra de Deus. Não se resume apenas em algo tão simples, decorado. Nós precisamos entender que o evangelho vai muito além disso. Nós anunciamos e mostramos que em Cristo há transformação de vidas. Não é somente seguir umas regrinhas, é uma transformação que acontece na vida do ser humano. Quando ele encontra de fato e de verdade e nasce de novo, há uma transformação muito profunda. Isso é o evangelho. Pregar as boas novas também não é oferecer apenas uma religião, como muitos fazem. A placa da igreja está em primeiro lugar, enfatiza a sua igreja, valoriza ali o nome da sua igreja, a sua religião. Anunciar boas novas não tem nada a ver com isso.
não é impressionar as pessoas. Pregação das boas novas não é impressionar as pessoas, também não é se colocar na posição de juiz para julgar. Tem muita gente que sai para evangelizar e fala, mas tá vendo que condição miserável, pecador miserável, nunca vai se arrepender desse pecado, olha só. Tem muita gente que sai mais para julgar do que realmente para pregar e para resgatar ali pecadores da sua condição miserável. Não que ele vai resgatar, mas ele vai pregar a mensagem que resgata, que salva, que livra, que liberta, quebra cadeias. O Evangelho é transformação de vidas. E muito menos também, o Evangelho não é convencer alguém a frequentar a minha igreja, a sua igreja. Não, jamais. É muito mais do que isso. Você vai convidar para ir à sua igreja? Vai. É importante? É. Mas isso não é o Evangelho, isso não é pregação do Evangelho, você chamar para ir para a sua igreja. Você não evangelizou, não. Não se engane. Você, quando convida, vamos lá para a minha igreja, domingo à noite. Vamos assistir o culto online na minha igreja, hoje está até mais fácil para convidar. Mas isso não é evangelismo, isso não é evangelização. Muitos pensam que frequentando uma igreja que alguém se torna cristão, que vai então encontrar-se com o Senhor apenas por frequentar a igreja. Mas nós vamos ver hoje aqui, isso não é a verdade. A mensagem do Evangelho foi o que Pedro pregou a Cornélio e toda a sua família. Se você olhar do verso 36 ao verso 43, nós vamos ver a profundidade da mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Porque Pedro foi convocado para pregar o Evangelho, então ele expõe o Evangelho ali. Foi em poucas palavras, mas ele expôs de forma clara o Evangelho. E veja no verso 43 na sua Bíblia aí, dá uma olhadinha. No finalzinho, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, ou seja, perdão dos seus pecados. É perdoado, é esquecida a dívida, foi paga por alguém, por Cristo. Então, queridos, a primeira verdade inegociável é que a evangelização é uma responsabilidade, é uma tarefa humana e da igreja, e não de anjos. Por isso que o anjo não pregou ali a Cornélio. Segunda verdade inegociável, irmãos, está no verso 34 e o 35, aí na sua Bíblia. Dá uma olhadinha aí, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro lhe reconheceu que a sua perspectiva estava errada a respeito da salvação, que estava só limitada ao povo de Israel. Só o povo de Israel é salvo. Ele estava equivocado e ele reconhece isso. Olha aí o verso 34, ele reconhecendo de forma bem clara. Diz, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Talvez aí na sua versão, que Deus não faz acepção de pessoas. Então veja, Pedro ele reconhece isso. Ele, na verdade, Pedro ele compreendeu o significado da visão que ele tivera no terraço da casa ali do curtidor em Jope. Ele entendeu. Ele compreendeu que a distinção ali entre limpo e imundo tinha aplicação aos seres humanos, porque Israel fazia isso. E isso ia contra as crenças judaicas. Mas ele entendeu, compreendeu que nenhuma pessoa deveria ser considerada imunda aos olhos de Deus. Ninguém pode ser considerado imundo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus ele ama o mundo, ele amou o mundo. Você conhece muito bem João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não somente alguns. Deus não ama somente alguns. Deus não enviou Jesus somente para alguns, não. Cristo morreu por todos, veio para salvar o homem perdido, e toda a humanidade está perdida. Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. É isso que diz lá em Romanos muito claramente. Qualquer pessoa tem condições de crer em Cristo, contanto que ouça o Evangelho. Precisa ouvir o Evangelho, então ela tem condições de crer em Cristo. A única condição para crer é ouvir realmente a palavra de Cristo. Para ter fé é ouvir
a palavra de Cristo. Romanos 10:17, uma passagem muito conhecida, e você já ouviu com certeza. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra. A pessoa tem que ouvir a mensagem do Evangelho. O Evangelho é que transforma. E assim que a pessoa ouve, então, o Evangelho, ela tem condições de crer. Por quê? Porque entra o Espírito Santo nessa atuação sobrenatural na vida de todo ser humano que ouve o Evangelho. Porque o Espírito Santo, como diz lá em João 16:8, veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando essa pessoa ouve o Evangelho, quando o Evangelho é pregado genuinamente, assim como Pedro, e quando se expõe a verdade do Evangelho de forma genuína, pura e santa, então o Espírito Santo, ele convence aquela pessoa: olha, você é pecador, né? Você é pecador, haverá um juízo, condenação, mas a justiça está em Cristo. Então, a justiça porque a pessoa então está ouvindo ali o Evangelho. Então veja, presta atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou aqui pregando também o universalismo. E você muito bem sabe que quem crê nessa heresia, que todos serão salvos no final e que Deus, por amar a todos, Ele então vai salvar a todos. Não é isso que eu estou pregando. O texto não me ensina isso. Isso é uma heresia, na verdade. O que eu estou dizendo aqui é que Cristo morreu por todos. Cristo morreu por toda a humanidade. Ele veio para salvar o mundo pecador, para reconciliar o homem perdido. E todo aquele que nele crê não será confundido. E, infelizmente, alguns negam essa verdade, alguns não acreditam nisso. Como diz lá Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus em Cristo Jesus, é Cristo. Irmãos, aqui olhando para o versículo 35, deixando de lado um pouquinho essa ideia de acepção de pessoas que Deus não faz, mas o verso 35 está diretamente ligado ao 34, e tem algo interessante, porque esse verso 35, ele não ensina que somos salvos pelas obras, porque até parece, pode até transmitir essa ideia, mas não é. Até porque Pedro estaria se contradizendo aí. Porque no verso 43, veja na sua Bíblia aí no verso 43, olha o que Pedro diz, né, no verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, a pessoa é salva somente após crer. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo, no Senhor, confessar o Senhor como Salvador, reconhecer que é pecador, que necessita de um Salvador. Então a pessoa, ela pode ser salva. Então temer a Deus aqui, fazer o que é justo, no verso 35, se você olhar o verso 35, está dizendo isso, né? Aquele que faz o que é justo, que teme a Deus, ele é aceitável. É uma descrição, irmãos, da vida cristã, da vida cristã. A evidência desta fé é uma vida de retidão. É uma vida de retidão. Por isso que Pedro falou isso. E nós não podemos esquecer também que nós estamos falando aqui, irmãos, do texto que nos conta o Evangelho avançando até os confins da terra, alcançando os gentios. Não limitado apenas a Israel, Jerusalém, aos samaritanos ali, mas aos gentios também. Então há um plano, um projeto, sim, de Deus alcançar toda a humanidade. Então aqui Pedro, na verdade, ele está reconhecendo isso, que Deus também, através de Cristo, vai salvar os gentios. Os gentios irão crer no Senhor. É isso que Pedro está reconhecendo aqui. Ele não está dizendo que a pessoa faz o que é justo, então é pelas obras que ela... Não é isso que ele está dizendo aqui. Tem gente que usa até esse versículo para dizer isso, mas não é. Irmãos, vamos então para a terceira verdade. Essa foi a segunda verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. A terceira verdade inegociável é que ser religioso não é suficiente para a salvação. E está muito ligado ao verso 35 que nós estamos falando aqui. Semana passada nós vimos que Cornélio era um homem com muitas virtudes, Olhando para a sociedade, ele era um comandante de um agrupamento de soldados, 100 homens.
tinha muita responsabilidade na sociedade, homem respeitado. Ele também era respeitado e era um líder na sua família. Lá dentro da sua casa, ele era um homem respeitado. Exemplo, era um cidadão presente na sociedade. Ele era um homem que ajudava o próximo, dava esmolas. Era um homem generoso para com o próximo. Ele era um homem que se destacava na sociedade. Mas também não só na sociedade, mas ele orava também, falava com Deus. Sempre, continuamente orava a Deus, como diz a palavra de Deus. Ele era um homem de oração. Ele era um homem temente a Deus, que tinha sede de Deus. É isso que nós vimos semana passada. Ele tinha muitas virtudes, mas, irmãos, ser religioso não é suficiente para a salvação. Ele não era salvo ainda. Ele era apenas um religioso. Ele aderiu à religião judaica. Ele aderiu apenas. A sinceridade, a verdade é que a sinceridade não é suficiente para levar as pessoas para o céu. A pessoa pode ser muito sincera, verdadeira, mas isso não leva para o céu. A pessoa precisa crer. A ideia de que toda religião é boa, porque tem muita gente que pensa isso. Ah, não, toda religião é boa. Todos os caminhos levam a Deus. Você está em qual caminho? Ah, amém. Oh, Deus te abençoe. Você vai encontrar Deus nesse seu caminho. Isso aí é heresia. É um desvio da verdade, irmãos. Não caia neste engano. Verdade é só uma. Só uma. Está na Bíblia, muito clara. Cornélio era um homem muito sincero. Tinha um testemunho exemplar, dentro e fora de casa, mas ainda não era salvo. Não era salvo. Era temente a Deus, mas não era salvo. Ele orava, falava com Deus, mas não era salvo. Romanos 10:17, nós já lemos aqui, eu vou repetir aqui, que não pode haver fé sem a palavra de Cristo. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E aqui a ênfase, irmãos, desse texto aqui é ouvir a palavra de Cristo. A mensagem do Evangelho, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Pedro aqui, irmãos, pregou a palavra de Cristo. E o Evangelho, ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo, não nas obras de uma pessoa. Por isso que o que nós falamos no verso 35, que a pessoa ali, Pedro não estava falando de que alguém que faz o que é bom, então é aceitável. Não, Pedro não estava falando isso, porque precisa crer. A mensagem do Evangelho, da pessoa e da obra de Cristo, precisa ser anunciada e pregada, a pessoa precisa ouvir isso. Sem essa verdade não há fé, não tem como ter fé salvadora, não tem como. Pedro aqui ele prega o Evangelho da paz, que traz paz ao coração. Pedro aqui ele prega para a família de Cornélio, para Cornélio, seus amigos ali, o Evangelho da paz. O Evangelho, ele prega o Evangelho que está centrado na morte de Cristo. Olha o verso 39 na sua Bíblia aí, irmãos. Pegue aí, irmão, o verso 39, pega a sua Bíblia, olha o verso 39, o Evangelho está centrado na morte de Cristo. O Evangelho também, o verso 40, o verso 41, o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Veja, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, porque nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. A ênfase aqui de Pedro na ressurreição, na morte, na obra de Cristo. Verso 39, como eu citei aqui, ele destacando que ele foi morto. O Evangelho oferece remissão de pecados por parte de todo aquele que crê. Olha o verso 43, o finalzinho, como já lemos aqui muito, mas vou ler de novo. De que todo que nele crê recebe o perdão, remissão dos pecados mediante o nome de Cristo Jesus. Irmãos, Pedro estava aqui apenas começando a ensinar e a pregar e a falar de Cristo, a mensagem do Evangelho, quando a congregação creu. Por isso, o Espírito Santo interrompeu a reunião. Porque senão nós temos outra contradição aqui. Se o Espírito Santo desceu sem ninguém crer,
O verso 43 também está em contradição a essa realidade do que aconteceu, esse fato aqui. Mas não é. Aqui só não está relatado que eles creram, mas no capítulo 11, no verso 17, nós temos esse relato, irmãos. Então aqui não foi uma interrupção indireta, eu vou entrar e habitar nestas vidas agora. Não, o Espírito Santo, Deus não fez isso. Eles creram. A fé vem pelo ouvir a palavra, então a pessoa crê em Cristo e é batizada com o Espírito Santo no momento que ele crê. Então eles creram aqui. Porque muita gente afirma que aqui foi Deus de uma forma sobrenatural que converteu aqueles corações ali, antes mesmo de Pedro terminar sua pregação, então Deus já habitou naqueles corpos ali, naqueles homens, naquelas mulheres presentes. Então, mas não é, eles creram. Eles acreditaram realmente no que Pedro estava contando, na mensagem do Evangelho. Cornélio e toda a sua família foram convertidos e batizados com o Espírito Santo e depois logo receberam o batismo com a água. E interessante, irmãos, que isso foi um acontecimento paralelo ali ao de Pentecostes. Agora com os gentios. E é interessante que até alguns homens que estavam ali com Pedro ficaram admirados, porque o mesmo Espírito Santo que havia vindo sobre os cristãos judeus também viera sobre os gentios, e aqueles homens ficaram admirados, porque eles também não tiveram a visão que Pedro teve, esclarecimento. E Pedro entendeu, por isso que ele já começou pregando, realmente, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro já estava consciente disso, da visão que ele recebera. Mas aqueles que estavam com Pedro, eles ficaram admirados, como diz a palavra de Deus aí. No verso 45, os homens ficaram admirados, porque os gentios estavam recebendo o Espírito Santo. Mas isso aqui é um acontecimento paralelo do Pentecostes. Pentecostes aconteceu ali em Jerusalém, nos judeus, mas agora com os gentios. Da mesma forma, eles começaram a falar em línguas. E lembrando que falar em língua não é uma evidência que a pessoa se converteu, porque senão até hoje a pessoa estaria aí, todos que se convertessem teriam que falar em língua. Mas não, isso não é uma evidência, né? Não tem que acontecer isso imediatamente após a pessoa se converter e crer no Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos esse acontecimento, o período, então, de transição do início da história da igreja, ela encerra, porque agora nós temos os cristãos entre os judeus, cristãos entre os samaritanos e cristãos entre os gentios. Todos receberam o mesmo Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo e foram também batizados nas águas, e se encontram unidos ao corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Então é muito interessante que esse período de transição se encerra aqui, porque agora nós vamos daqui a pouco começar a relatar a história, o Evangelho avançando e rompendo barreiras e cidades e culturas, né? E é muito interessante. Então aqui nós vemos já o povo judeu crendo, os samaritanos, depois os gentios aqui recebendo o Espírito Santo. Irmãos, eu sei que você já creu em Jesus Cristo, mas talvez tenha alguém na sua família, alguém que está ouvindo com você aí esta mensagem, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero estender essa palavra a todos vocês que ainda não creram em Jesus. E quero estender também àqueles que estão na igreja e que são tementes a Deus, que oram, que buscam a Deus. Mas eu quero lembrar que a religiosidade não salva ninguém. A religião, como nós falamos aqui agora nessa última verdade, ser religioso não é suficiente para a salvação. Então, se na sua história de vida você não creu em Jesus genuinamente, você não nasceu de novo, você não experimentou essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo na sua vida, você precisa crer. Assim como Cornélio, toda a sua família, eles creram. Eles confessaram as palavras de Pedro, a mensagem da cruz. Então eu quero estender esta palavra aqui para todo aquele e que não creu em Cristo, o Senhor, como Salvador de sua vida. E talvez, até que você não vá numa igreja, mas você se considera um religioso, alguém que é temente a Deus. E tem muita gente que fala assim, eu faço as minhas orações. Eu oro todos os dias. Eu sou temente a Deus, eu creio em Deus. Eu estou
mostrando para você nesse capítulo 10 aqui, se você ouviu essa mensagem inteira, capítulo 10, não basta ser religioso, tem que crer, confessar realmente Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Você precisa reconhecer o Senhor como Salvador. Essa é uma palavra direcionada àqueles, então, que ainda não tomaram a decisão a Cristo. E agora eu quero direcionar a minha palavra a todos que são crentes. E para isso eu quero contar uma historinha de dois amigos que no sábado à noite eles saíram para beber. Estavam num bar ali e começaram a beber, umas 10 horas da noite, eles começaram a beber, e os dois bebendo e bebendo. E avançou a noite, meia-noite, 1 hora, estavam bebendo, tão bêbados que estavam quase caindo, mas estavam muito bêbados, sabe? E quando a pessoa bebe demais, entra no estado aí, que não consegue nem ver nada e começa a ficar perdido e falar nada com nada. Já estavam até indo embora para casa, de repente, um daqueles dois amigos, ele disse assim para o outro: olha, você sabia de uma coisa? Eu vou te contar uma coisa aqui que é verdade. Aí o outro bêbado lá, o que foi? Nós vamos pro inferno, você vai pro inferno e eu também. Aí o outro bêbado: que isso, rapaz? Que história é essa que a gente vai pro inferno? Para com isso. Aí então, aquele bêbado: é sim, vai pro inferno, porque a Bíblia diz que o bêbado não vai pro céu não herda a vida eterna. E aí aquele outro bêbado: para com isso, rapaz. Que isso? E aí então, aquele bêbado saiu à noite, desculpe, e foi para sua casa incomodado com aquela situação. Ele então não conseguiu dormir porque aquele seu amigo bêbado ali falou aquelas coisas do inferno, e que o bêbado não herda a vida eterna, vai para o céu. Ele começou a ficar incomodado, não conseguiu dormir aquela noite. Não conseguiu dormir. E aí ele, de manhã cedo, ele se levantou ali e falou: não, vou ter que procurar uma igreja. Então tomou um banho, tomou um café, se arrumou e saiu correndo para procurar uma igreja, desesperado. Não tem uma igreja, então é BD aqui. Foi desesperado. E ele encontrou uma igreja. Chegou lá na igreja, falou assim: eu quero aceitar Jesus, quero que Deus perdoe os meus pecados. Desesperado, por quê? Porque um bêbado desviado da igreja, que aquele outro amigo dele era desviado da igreja, pregou para ele o evangelho, não de forma genuína. Ali só diz que o bêbado não vai para o céu, não herda a vida eterna. E aquilo incomodou demais aquele bêbado, que ele não conseguiu dormir. E então aquele bêbado, já não tão bêbado assim, só de ressaca, mas ele aceita Cristo naquela igreja. Ele crê, confessa seus pecados, então vive então de uma forma diferente a partir daquele dia. Irmãos, eu conheço relato de pessoas que, ouvindo o evangelho, bêbadas, creram em Jesus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Essa mensagem direcionada a todos que são crentes, estão na igreja, são evangélicos. Eu quero dizer o seguinte: Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer usar a sua vida para falar do evangelho às pessoas que estão se perdendo, morrendo. Como nós vimos hoje aqui, a responsabilidade da igreja de pregar o evangelho. Então eu quero direcionar esse desafio aqui a você, meu querido, que está incomodado realmente com um familiar que não é cristão. Fale para ele. Fale para o seu amigo. Fale. Testemunhe o evangelho que salva e resgata vidas, que transforma vidas. Não é a religião que salva, não é placa de igreja, não é igreja, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Então, pregue, fale, use as tecnologias. Nós vamos falar sobre isso, nós não, né? Um pastor convidado segunda-feira sobre isso, como nós podemos usar as mídias sociais para exaltar o Senhor. Irmãos, use agora esse momento, as tecnologias para evangelizar, para falar do Senhor, para mandar uma mensagem, um cartaz com versículos, que seja, com versículo ali, falou com você. Se você simplesmente passar a palavra de Deus,
a uma pessoa que não conhece a Cristo vai ser incomodado com aquela verdade, assim como aquele bêbado se incomodou com um versículo que fala realmente isso. É a palavra de Deus, o bêbado não vai herdar a vida eterna nos céus. Então, meu querido, tome uma decisão de você pregar o evangelho às pessoas. Assim como Pedro saiu de Jope, 50 quilômetros, foi para Cesareia, pregou para Cornélio, e toda a família se converteu, Deus quer usar a sua vida para sair do seu lugar, de onde você está às vezes, não estou falando de cidade, mas no seu trabalho, na sua vizinhança, em qualquer lugar que seja, na própria cidade que você mora, e talvez uma família venha a crer no Senhor através do testemunho que você vai dar ali, pregando o evangelho. Então que Deus possa usar a tua vida para a honra e para a glória do Senhor. E você, meu querido, minha querida, que ainda não creu em Cristo, que não tomou a decisão, faça isso, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até domingo que vem. Mais uma mensagem, livro de Atos, relatando aqui a história da igreja primitiva. Uma boa noite. Posso pensar nos meus planos, pros dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reserva